Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus fala, o invisível começa a tomar forma dentro de nós. O Deus que visita o silêncio e gera vida onde havia espera. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 1. Pegue aí sua Bíblia e vamos à leitura. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, o Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito, e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e aos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou aos que são soberbos, não mais íntimos do coração. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe então: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, o nome dele é João. Foi o que ele escreveu. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatou-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias.
E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Esse texto é um texto longo, então, como nós podemos aplicar essa lição à nossa vida? Quais lições tiramos daqui? Deus visita o nosso silêncio. Deus pode até ficar em silêncio por muito tempo, mas o silêncio também é onde nós podemos aguardar a redenção. É nessa espera que Deus decide agir por todos nós. Nesse caso, Zacarias representa a espiritualidade cansada. Ele conhece as escrituras, cumpre seus deveres religiosos, mas não espera nada de novo. Quando o anjo anuncia Isabel ficará grávida, a sua mente fica temerosa e não tem fé. E o resultado não é uma punição cruel, mas um silêncio pedagógico, um silêncio que ensina. Deus o cala para que ele reaprenda a ouvir, a escutar. Isabel, por sua vez, ela vive esse momento de dor silenciosa. A esterilidade não é uma apenas física, mas emocional, social. Quando o milagre acontece, ela não se exibe, ela se recolhe. O texto mostra uma mulher que cura suas feridas antes de expor alegria. Talvez você esteja nesse lugar. Qual é o seu momento hoje? É, qual o texto, qual lição desse texto eu posso olhar para a minha vida hoje? Zacarias mostra que a fé sem abertura pode se tornar rigidez. Isabel ensina que curar as feridas faz parte do processo espiritual. E Maria revela uma fé madura. Ela não elimina o medo, mas ela obedece, né? Ela tem medo, mas ela continua obedecendo. Como eu aplico na minha vida? Como que eu posso olhar para a minha fé hoje? Como que estão as minhas esperas? E diante de um chamado de Deus, quais são as minhas atitudes? São perguntas que eu posso fazer olhando para esse texto, vendo o posicionamento de Zacarias, o posicionamento de Isabel e de Maria. Maria tem um posicionamento de eu estou aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra, embora ela tivesse medo, mas ela não deixou de se colocar à disposição. Então, dê nome às suas emoções diante de Deus. Qual é o seu momento? Você está saudável? Fale honestamente com o Senhor. Não transforme as suas frustrações em algo definitivo na sua vida. Permita-se esperar, sem se culpar, porque Deus trabalha no tempo, Deus trabalha no invisível, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha nas nossas incredulidades. Faça pergunta que não feche seu coração, mas pergunta que te leve a ter fé, a caminhar e ir para frente. E quando a alma se alinha com Deus, até o silêncio se transforma em promessa. Que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, te dar condição de continuar aprendendo cada vez mais com a sua palavra e prosperando, porque é isso que Ele quer para cada um de nós, que sejamos prósperos como filhos de Deus, que estejamos sempre disponíveis a falar sim para o chamado, porque quando Ele nos chama, Ele não nos chama porque temos capacidade, é porque Ele pode nos capacitar para esse chamado. Então, que estejamos disponíveis a falar sim